Então vamos lá? Bom, entrando num tema muito espinhoso aqui, eu quero preparar hoje um vídeo com 3 motivos para você temer a influência que a China começa a exercer sobre o Brasil nesse momento agora e 3 motivos pelos quais você pode gostar dessa influência também. Queria preparar esse conteúdo. Raul, que óculos escuro é esse? Que coisa ridícula, né? Bom, eu também acho, mas olha isso. Eu estou com conjuntivite. Então eu achei que seria melhor vocês não terem que ficar olhando pro meu olho nojento ali, mas eu não vou deixar de gravar, né? Porque a gente tem um tema aí muito sério, muito interessante pra gente falar aqui. Então a primeira coisa que a gente deve pensar aqui, quando a China começa essa expansão dela global, a gente tá vendo a China fazer investimentos em vários países ali considerados subdesenvolvidos, o Brasil é um desses países, mas tem vários países no continente africano também, é que do lado do porquê temer, a gente tem motivos de sobra para temer essa influência que a China pode passar a ter aqui. Uma delas é a desindustrialização acelerada. O Brasil já não é um país industrializado. A gente tem dificuldades de produzir mesmo coisas básicas dentro do nosso próprio continente. A gente olha para o nosso país e você não consegue encontrar grandes indústrias, não tem indústria de veículo, não tem indústria de computador, não tem indústria de chip, não tem indústria de praticamente nada, com exceção das aeronaves. E agora a China começa a trazer ainda mais produtos para o Brasil, já industrializados e com um preço extremamente competitivo. Obviamente, se a gente vai estreitar esses laços com a China, a gente deve esperar por mais muitos anos permanecer como um país desindustrializado. Inclusive, essas potências econômicas, né, elas não têm nenhum interesse na industrialização do Brasil, nem que o Brasil se torne um país cada vez mais competitivo. Você pode dizer que isso já acontecia com os Estados Unidos, né? A gente já tem essa influência americana há alguns anos e o Brasil nunca desenvolveu indústria, mas aqui a gente pode acentuar ainda mais esse problema que não é pequeno, ele deve se tornar muito grande. E quando a gente não tem indústria, qual que é o problema que a gente começa a ter num país quando ele não está desenvolvendo a indústria? A gente não tem empregos qualificados, a gente tem uma dependência muito grande para produzir qualquer coisa fora do país. E isso realmente é uma coisa que prejudica muito a vida de muitos brasileiros aí. Então, esse é um cenário que você já pode esperar. A segunda coisa a se temer desse estreitamento do Brasil com a China é o seguinte: hoje nós somos um grande exportador para a China de soja, minério de ferro e de petróleo, né? Esses são os principais produtos que a gente exporta ali para a China baseado no perfil de importação deles, ou seja, eles exigem esse tipo de produto, a gente se desenvolveu para produzir esse tipo de coisa e a gente tem uma economia refém da China nesse sentido. Então, se a China, né, em algum momento muda essa dinâmica e eles estão doutrinando a gente meio que sem querer, né? Porque é via mercado mesmo. Se esse produto tem mais demanda, a gente produz mais e envia para lá. E não faz muito sentido para os países que estão vendendo uma commodity ou que estão ganhando rios de dinheiro com alguma coisa sair desse perfil, né? A gente pode ver, por exemplo, a Venezuela. Fez uma economia completamente dependente de petróleo, não é nosso caso, tá? Nossa economia é muito mais vasta, tem muito mais produtos. Fez uma economia completamente dependente de petróleo. Quando o petróleo perdeu o preço no mercado internacional, foi muito fácil desestabilizar completamente a economia da Venezuela, que passou a não ter absolutamente nada, que passou a não ser mais um país relevante no cenário econômico global por conta de uma simples variação no preço do barril de petróleo. A mesma coisa aqui pode acontecer com o Brasil. No geral, quem compra acaba tendo uma pressão muito maior do que quem está vendendo. Por quê? A China pode começar a encontrar outros fornecedores ali e para baixar o preço, né, da commodity brasileira, ela pode reduzir o consumo dessa commodity, fazendo com que a gente tenha que vender cada vez mais barato, porque nossa economia se torna dependente dessa commodity ali. É como se você tivesse uma empresa e aí você atendia 100 clientes. Aí você começa a ter um cliente que ele te dá o dinheiro equivalente a 70 clientes ali. Só que ele vai aumentando, ele começa a te dar o dinheiro equivalente a 140 clientes, depois a 300 clientes. E agora você tem esse único cliente que representa 70% do faturamento da sua empresa e você contratou inúmeras pessoas para atender ele. Você preparou todo o seu negócio para atender aquele cliente. Se de repente aquele cliente reduz o preço que ele está disposto a te pagar, ele chega numa negociação e fala: olha, eu estou disposto a te pagar talvez agora metade disso que eu te pago, e você tem um custo de produção que permite ainda que você tenha um lucro mínimo nisso, você vai ter que fazer. Senão você perderia completamente o seu negócio ali, você perderia completamente suas capacidades. O Brasil não pode cair nessa armadilha, o Brasil precisa continuar procurando parceiros comerciais, ainda que pequenos. O Brasil precisa melhorar a gama de produtos que a gente tem a oferecer para o mundo. Se a gente continuar vendendo só minério de ferro, soja, petróleo, a gente tem uma tendência natural a concentrar, né, as nossas vendas para a China, e isso pode ser nocivo a longo prazo, né? Terceiro item aqui é que a gente tem uma dependência de financiamento e infraestrutura estratégica. A gente sabe como é que são nossas ferrovias, nossa geração de energia e nossos portos. Sempre foram muito precários. A China tem feito investimentos para mudar isso, para se beneficiar dessa cadeia produtiva, é óbvio. Isso acaba beneficiando a gente, só que também, novamente, né, a gente acaba indo para essa dependência ali da China, a gente acaba encontrando esse tipo de problema. E aqui eu falei do ponto de vista econômico. Se a gente pegar e desbravar cada coisa dessa daqui no detalhe, a gente tem, por exemplo, a China que tem ainda um modelo político mais
mais autoritário. A China tem um sucesso? Tem um sucesso econômico, etc. Mas ela vive sob esse regime mais autoritário. E quando a gente olha o que a China defende, a gente tem um pouco mais de censura, a gente tem um pouco mais de interferência do Estado, a gente tem uma centralização completa de poder. Isso acaba sendo normalizado. Quando você tem um parceiro comercial que tem essas práticas, assim como a gente imitou a democracia americana, assim como a gente imitou, né, esses processos, até a CVM, todo o nosso processo político, né, ele foi copiado dos Estados Unidos, porque ele era nosso maior parceiro comercial. Os Estados Unidos começou a fazer determinadas exigências ali, né, trazendo democracia para o Brasil, etc. Assim, muito entre aspas, porque a gente sabe como é que essas coisas funcionam com os Estados Unidos também. Não estou dizendo que eles sejam bonzinhos. Agora a gente pode passar a ter essa influência também da China aqui, né? Isso, desse ponto de vista um pouco mais político, isso pode ser problemático. A gente tem uma pressão maior contra as liberdades e os valores ocidentais aqui. A China exige, por exemplo, o não reconhecimento de Taiwan. A China exige silêncio sobre temas como direitos humanos. A China exige silêncio sobre temas como censura. Se você quiser ser um parceiro comercial estratégico, o Brasil, inclusive, tem que se calar quanto a esses temas. Essa imposição, ela já contaminou, né, a partes das instituições globais e ela pode limitar, de certa forma, a soberania brasileira. O Brasil pode passar a se calar por conveniência cada vez mais que a gente se torne um país aliado da China. O que a gente está dizendo, em outras palavras, é que, na verdade, a gente já foi influenciado politicamente, né? A gente também tem uma influência dos tais organismos multilaterais e políticas externas, né? A China tem ampliado sua presença na ONU, OMC e no BRICS ali. Inclusive, no BRICS, basicamente, ela controla hoje, já que ela é o país mais relevante, né? O que mais contribui ali para a relevância do BRICS. Ela começou a mexer nessas alianças estratégicas. Então, a China começa a mostrar as suas garrinhas ali. Uma influência que a gente já é acostumado. Não estou dizendo que a gente não tinha isso. Não estou dizendo que os Estados Unidos é mais bonzinho que a China. Não estou dizendo nada disso. Estou falando do ponto de vista prático, o que isso influencia pra gente, pra você que tem esse receio. Agora, tem outros motivos também pelos quais você pode gostar dessa influência da China, que eu acho que essa parte ela é pouco dita aqui no Brasil. A primeira coisa é, o mercado consumidor da China, ele é gigante ali para commodities brasileiras, né? A China é a maior cliente do agronegócio brasileiro. A China sempre se mostrou interessada em deixar o Brasil com superávites extremamente robustos. A China já ajudou o Brasil a atravessar crises externas ali com muita facilidade. A China já contribuiu com a economia brasileira em momentos muito estratégicos, então a gente tem a China como um grande parceiro. Quando você analisa os números da nossa parceria, fica bem claro que a China tem favorecido o Brasil nessas relações. Ela trabalha muito mais com o soft power do que os Estados Unidos, né? Então ela ajudou o Brasil e lá na frente ela fala, agora eu tenho prioridade na negociação tal. Então é um soft power muito comum e a China tem feito isso muito bem com o Brasil. Acho que se você pega os números e você pega até a forma como a embaixada da China fala com o Brasil, etc., você vai perceber que é um país que historicamente tem relações muito boas com o nosso. O segundo aqui é que a China tem feito, e aqui agora muita gente vai ficar bem grilada comigo, mas a verdade é essa, né? O segundo ponto aqui é que a China tem feito investimentos em infraestrutura no Brasil sem as tais amarras ideológicas, né? Ela não age como os organismos ocidentais ali. Os chineses costumam investir com muito menos exigências políticas, não tem uma coisa tipo o FMI que mexe na sua economia, que diz como você tem que tratar, que diz quanto tem que estar a sua taxa de juros. Isso pode acabar acelerando, né, os projetos logísticos e estratégicos aqui do Brasil. Porque, assim, toda vez que ela faz o investimento, ela não está associando esse investimento, você tem que fazer isso, isso e isso, e eu faço esse investimento. Ela faz o investimento primeiro, mas não tem aquela regra, aquele pacote de regras que as empresas americanas faziam. Olha, eu preciso disso, 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 disso. Não, a China começa primeiro a relação de parceria e depois vai se desenvolvendo. É um soft power, é uma inteligência, né, do Ministério de Relações Internacionais da China, mas isso acontece na prática. Não tem como negar, todos os países africanos, mesma coisa, todos eles têm vivido essa lua de mel com a China. Claro que ninguém sabe como é que vai ser lá na frente, mas hoje é assim. E o terceiro ponto é um contrapeso muito bom para os Estados Unidos. O Brasil, durante muitos anos, foi praticamente, e ainda é, né, praticamente um puxadinho dos Estados Unidos, assim. A gente fez tudo o que fosse conveniente para os Estados Unidos nos últimos anos para manter as nossas relações, para manter a nossa parceria, para manter essa negociação que a gente tem com os americanos. Então, a gente desenvolveu uma certa dependência. Você tem um outro país aqui, né, fora dos Estados Unidos e Europa, que também influenciou muita gente, que está disposta a negociar, que está disposto a nos desenvolver de certa maneira, que está disposto a trazer fábricas para cá. Isso acaba sendo também muito interessante. Isso é muito bom, essa tal multipolaridade, né? É a mesma coisa. Essa quebra das potências dos Estados Unidos e da Europa, pra gente, acaba sendo um cenário muito interessante porque a gente não tem nada a perder nesse aspecto. É mais um país para negociar com a gente. Esses temas que são caros
caros para o Brasil, comércio, soberania nacional, a proteção das nossas fronteiras, etc., ela acaba ficando mais confortável quando esses países estão em atrito. E principalmente, né, se eles estão querendo brigar para mostrar quem tem mais influência, o mais provável é que eles venham trazendo cada vez mais coisas importantes para a gente, que eles tragam essa estratégia para cá. O Brasil, por exemplo, nessa se beneficiou de ter acesso ao BRICS, né, que desafia esse status global, se beneficiou de fazer parte desse sul global de maneira cada vez mais relevante, pôde dar opiniões sobre temas que o Brasil historicamente não conseguiria se não estivesse dentro de um bloco mais estratégico. Então, assim, é muito interessante para o nosso país, as pessoas não costumam aplicar sanção, a gente tem uma política mais neutra em relação a todos os temas do mundo, né? Tá guerra, tá o que o Brasil sempre foi um pouco mais neutro, então pra gente, a gente só tem a se beneficiar. O que eu quis trazer aqui nesse vídeo, que eu acho que eu posso facilmente ser mal compreendido aqui, né? Primeira coisa, não tenho nada a ver com a China, não tenho nenhuma relação, nunca conversei com a China diretamente, nem com os Estados Unidos, né? Eu já fiz reuniões de embaixadas de diversos países e tudo, fui convidado para uma viagem à China, mas acabei não indo. O que eu quero é só desmistificar essa ideia de que a China é o demônio na Terra, a China é o mal, a China é sei lá o quê, a China é tudo aquilo que tem de errado e os Estados Unidos é a coisa mais santa do mundo, etc. Porque essa perspectiva não nos cabe como brasileiros, né? A gente está falando do nosso maior parceiro comercial, isso é a mesma coisa que você tá todos os dias vendendo para fulano e dizendo, olha, fulano é um caralho, fulano é sei lá o quê. Isso não é de bom tom, o Brasil não pode adotar essa política. Hoje a nossa economia depende da economia chinesa também, eles também dependem da gente, né? Via vários produtos, eles não têm substitutos para isso hoje, mesma coisa que os Estados Unidos, então não é um favor que a China nos faz, bem longe disso, mas é nosso parceiro comercial estratégico e os brasileiros parecem não ter compreendido isso ainda. Você vai ver na internet as pessoas, toda vez que você menciona a China aqui, um monte de gente me xingando, parecendo que a China é um palavrão. Cara, não tem nada de errado com você ter um parceiro comercial que tem coisas que ele pensa diferente de você. Essa é a mesma coisa que eu sou evangélico, não vou vender na minha loja para quem é católico, ou não vendo para ateu na minha loja, é um delírio, né? Você fizer isso, você não está fazendo negócio. O mundo inteiro tem religiões diferentes, tem credos diferentes, situação política diferente, e a gente precisa começar a entender aquilo que é. Eu tentei trazer aqui, de uma primeira perspectiva, aquilo que a China de fato representa. Não é aquilo que a China gostaria de ser, não é aquilo que a China diz que é, não é aquilo que as pessoas dizem que a China é. Isso aqui é o fato. A China hoje ela tem menos influência, né? Ela não pede tanta contrapartida quanto os Estados Unidos. Pode ser que quando os Estados Unidos estiver mais enfraquecido, pode ser que ela peça mais, se é que ele vai ficar. Pode ser que a China faz isso, claro, como soft power, como estratégia, só que hoje isso não está nos beneficiando. A gente precisa ficar atento a essas perspectivas de mercado. Você que é empresário, você precisa ficar atento a essa possibilidade de exportar. Você precisa entender que a China é um parceiro comercial. Então, eu quis trazer isso aqui para vocês. E se você quiser começar a investir, não só na China, né, mas entender como é que funciona, a gente tem na UVP as aulas para você compreender a China, para você começar a fazer os seus investimentos. O que eu te recomendo mesmo, né, é sair um pouco dessa ideia histérica, sair dessa teorização e ir um pouco mais para a prática, entender como é o mercado lá. E aí eu vou te recomendar o básico aqui. Entra lá agora, auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil. A UVP não está falando de China agora, a gente fala de China por 2, 3 anos atrás, muito antes desse fluxo mais recente. A gente fala de Índia também muito antes. Então, assim, a gente tem um ponto de vista muito mais pragmático quanto a ganhar dinheiro. Eu não estou aqui para pregar para ninguém, não estou aqui para dizer que ninguém está certo ou que está errado. O que a gente acredita é na ideia de fazer alocações inteligentes do seu patrimônio visando exclusivamente retorno. Se você tem essa visão, cara, eu quero é ganhar dinheiro, né? Não importa para mim quem está certo, quem está errado, me interessa muito mais onde eu vou alocar o meu capital. Se você tem essa visão e quer fazer o seu dinheiro crescer, o seu patrimônio aumentar, eu te recomendo ir lá, preenche o nosso questionário, tá super interessante, né? A gente tem um módulo avançado, não fica pensando, vai ser uma coisa muito rasa, esses cursinhos de internet, pode perguntar para qualquer pessoa que fez a UVP. Depois que você conclui a UVP, vamos supor que fosse uma coisa básica que não te atende, você ainda pode pedir 100% do seu dinheiro de volta após a conclusão. Então você pode fazer todos os módulos, pode ver o módulo avançado ainda, emitiu o seu certificado, falou, Raul, cara, você mentiu para mim, não era isso, né? Tudo que você me disse não funcionou da maneira como eu achava que era, porque é impossível, porque a gente tem a nossa própria plataforma de investimento. Cara, ter cartão de crédito, a UVP emite hoje, até empresas a gente começou a atender agora, né? Na linha corporate, estamos fazendo uma estruturação com algumas empresas, uma área de inteligência de negócio, poucas empresas ainda, não estamos atendendo todas as empresas da base, a gente vai desenvolver para esse caminho, né? Só as empresas muito grandes nesse momento, a gente está evoluindo, estamos atendendo empresas que faturam acima de 200 milhões, e a ideia é que a gente vai baixando à medida que a gente for conseguindo, do ponto de vista estratégico, por isso que eu tô falando, olha, o cara tá aqui, a gente ajudou ele a exportar pro México, né? O cara ajuda a exportar carne e tal, e a gente vai conseguindo fazer isso, ali a gente já encontra as empresas do México, já explica para a base como é que funcionam os investimentos, então a gente está conectando todo esse universo, né? Estamos colocando à disposição de investidores muito pequenos aquilo que era impossível para esses investidores anos atrás. É por isso que a UVP é tão forte. Entra lá,
que pra mim vai ser um prazer te ensinar a investir. Cara, preciso ser bem sincero com vocês, eu tô achando ridículo, tá meio, sei lá, Felipe Neto o vídeo, cara, eu tô de óculos, assim, que coisa ridícula. Como é que pode, né? Pior que tá super complicado aqui, porque eu não achei ainda um antibiótico, claramente é um problema bacteriano, tô com a garganta toda fodida. Tô indo pra Dubrovnik agora, eu tô aqui em Montenegro, tô indo pra Dubrovnik na Croácia, eu não sei como é que eu vou fazer ainda, cara, não sei nem como é que eu tô em pé. Já tô uns 3 dias, todo zoado, assim, garganta, tá bem ruim. Pergunta, é necessário ter um certificado de especialização para trabalhar com IaaS? Não, não é. A partir de quanto valor investido para ter acesso ao VP Capital? Cara, se você se tornar aluno da UVP, não tem mínimo. Se você não é aluno da UVP, a partir de $500 mil. Mas mesmo assim, de toda forma tem que se tornar aluno, compensa muito mais, nem faz sentido, cara, você não pegar as aulas. Existe algum curso para ferramentas avançadas para IA? Cara, hoje em dia nenhum bom que eu vi. Uma dúvida, essa UVP investir todo ano ou apenas uma vez? Você investe uma vez só. Se você quiser, a plataforma você tem acesso às aulas. Se você quiser continuar depois de um ano, né, que você vai ficar com acesso às aulas, eu quero ter acesso para sempre, sei lá, você pode, mas aí você fica pagando a taxinha, R$40. Beijo, meu lindo.